Um beijo pra vocês, me deixe saber os vídeos que você tem vontade de ver aqui no canal. Não se esquece, já falei pra vocês, me sigam lá no Instagram, que eu sempre tô mostrando minha rotina por lá. Minha, dos cachorros, os dois estão aqui, ó, dormindo. E é isso. Um beijo. Tchau. Oi, pessoal. Tudo bom? Gente, hoje eu vim contar um pouquinho de como foi essa experiência desse ano maluco, né? De pandemia. Foi o meu segundo ano da faculdade. E eu queria falar um pouquinho de como foi tudo isso pra mim, né? Aos meus olhos. Eu tentei tirar o proveito do máximo que eu podia pra que eu não perdesse o ano. Mas sim, foi bem difícil para todos nós, né? Então vamos lá. Eu quis pontuar de forma que eu pudesse explicar para vocês como foi o sentimento, né? Porque eu acho que foi difícil para todo mundo, para ambas as partes, tanto como para os professores quanto para nós alunos. A primeira parte, né? Os primeiros dias que foi decretado que as aulas não seriam mais presenciais, e aí ficou aquela tem presencial, não tem online, não tem, como ficaria? A gente perderia o ano letivo, como seria? E logo antes da gente sair, bom, quis pontuar algumas situações. Por exemplo, a primeira parte que foi a aceitação da quarentena, né? Não foi uma coisa muito fácil diante uma faculdade que, né, a gente sabe a importância de ser presencial, mas ninguém queria perder o ano letivo. Então foi uma adaptação de ambas as partes, tanto quanto para professores, quanto nós para como alunos. Foi sim difícil, foi uma coisa muito esquisita no começo, a gente foi meio que obrigado a levar daquela forma. Não é a mesma coisa, obviamente que não é a mesma coisa, muita gente se sentiu defasado. E além de tudo isso, a parte de aceitar a quarentena que eu quis colocar para vocês, por quê? Eu pude ver como eu agi, como as minhas amigas agiram, como as pessoas à minha volta estavam agindo com aquilo. As 2 primeiras semanas foram bem difíceis, porque a gente tinha que se adaptar a essa aula online e ainda aceitar uma situação mundial que estava acontecendo. Ninguém sabia como esse vírus estava se comportando, sabia que ele era mortal, né, que muita gente estava morrendo por conta dele, mas não sabia até que ponto poderia chegar, o quanto da população seria prejudicada, como tratar. Era uma coisa assim muito surreal que estava acontecendo, uma pandemia, não é uma coisa básica assim, tipo uma doença que as pessoas que tem estudo, que você sabe como lidar, uma coisa muito, desculpe a palavra, mas foda. E até hoje ele gera muita preocupação. A gente tá no final de 2020, já foi o ano inteiro dessa loucura, desse negócio surreal que é o vírus, o Covid. Mas a primeira aceitação do primeiro momento ali foi muito pânico mesmo, pânico porque ninguém sabia como lidar ao certo com a doença, né? E além de tudo, a gente tinha casos muito próximos de pessoas que estavam sendo detectadas com o vírus e a gente não sabia como que aquelas pessoas iriam ficar. Gente, é desesperador. Esse ano, pra mim, eu acho que a primeira palavra que me levou a me lembrar de 2020 foi essa: desesperador. Bom, passada essa aceitação, eu fiquei pensando, poxa, como eu vou lidar com essa situação? Vou ter que fazer de casa? Vou. Tem outro jeito? Não tem. Não quero perder o ano? Não quero. Então eu vou tirar o melhor que eu posso de tudo isso. Eu sei que teve gente, a gente sabe, tem diversos casos e eu não vou julgar ninguém. Eu tô falando como eu lidei com essa situação. Eu sei que teve gente que cagou literalmente para o ano, né? Bom, como ficou o meu aprendizado? Se eu acho que ficou defasado ou não. Com relação às aulas que a gente teria teóricas na faculdade, que seriam lá o professor explicando sem aula prática, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu acho que não houve tanta defasagem assim. Por quê? Por mais que é muito diferente, eu busquei me adaptar a isso, a essa nova realidade. E eu acho que deu para aproveitar muito. Inclusive, as aulas elas ficam gravadas. Então, é até muito legal quando eu preciso rever alguma coisa que eu consigo voltar. Eu agradeço, inclusive, a muitas aulas que eu tenho gravadas que eu consigo voltar, retornar, assistir de novo. Óbvio que a gente fica um pouco, né, ainda mais nos primeiros dias, a gente fica muito sem jeito de perguntar alguma coisa. Eu acho que esse diálogo de aluno e professor realmente faltou muito. As pessoas ficam muito mais quietinhas pelo menos a minha turma era muito mais quietinha durante a aula. Era um aluno ou outro que era muito pontual e fazia
questionamentos. Eu fazia quando eu tava com muita dúvida, porque eu odiava interromper o raciocínio do professor, é muito ruim, ele tá lá falando, e aí você interrompe o raciocínio, perde todo o fio da meada, a galera tá querendo aprender, então eu tentava deixar ao máximo pra fazer perguntas pelo chat. E não, a gente não tinha problemas, eu não tive problemas quanto a isso. Qualquer dúvida que eu tinha, que eu vinha ter, eu mandava no chat pra eles, enviava e eles me respondiam. Algumas ficaram com um pouquinho de lacuna em uma, por exemplo, farmaco, que é uma matéria agora do quarto período que eu tive, que é uma matéria um pouco mais difícil mesmo, a gente precisa ir mais atrás dela para aprender. Então, por mais que ele respondesse no chat, ficava uma lacuna ou outra, mas foi uma matéria que deu para absorver bastante, mesmo sendo assim à distância. Bom, com relação a isso a aulas teóricas, tá, gente? Eu não me senti tão prejudicada. Agora, com relação a aulas práticas, de fato, foi assim... Não tem como nem falar, né, gente? Porque eu não tive. É muito ruim você ter a parte teórica, porque vamos falar do ano todo, né? Eu tive 2 períodos nesse ano todo. O terceiro período, eu tinha mais práticas, então eu senti muita falta. Porque quando você tem a aula teórica e você tem a aula prática em conjunto, porque elas são para se completar, né, na faculdade, são pensadas para isso, você perde a parte de visualização do processo, como funciona, o que faz primeiro, o que faz depois, como é, nada como você ver aos olhos. Então, tanto que eu ainda sempre coloco aqui pra vocês, quem acompanha o canal sabe a importância que eu dou, inclusive me sigam lá no Instagram, porque eu sempre tô falando sobre isso, e postando a rotina sobre isso, do estágio, que eu acho super importante, porque a gente vê exatamente como funciona, porque uma coisa é você ter a parte teórica e você aprender super bem e saber o que tem que fazer, outra coisa é você fazer de fato. Entende como é diferente? Pra mim é muito lógico isso, a diferença de você saber tudo que você tem que fazer na prática, mas você não saber como faz o processo em si. E o estágio você aprende isso, e a faculdade, a aula prática é justamente isso, você aprende o teórico para fazer no prático. Ou seja, eu acho que a gente ficou sim com essa defasagem, eles, né, querem repor de alguma forma, teve uma reposição aí parcial, eu acho que isso não foi completa, mas sim, estamos defasados na parte de prática, tanto que lamento por essas 2 matérias que, né, teoricamente eu não tive aula prática, mas o quarto período foi mais tranquilo porque não tinha praticamente prática, tinha muita matéria teórica, ou seja, eu consegui absorver muito bem o conteúdo. Acredito eu, né? Óbvio que a gente não é uma máquina, a gente não consegue absorver 100% daquilo tudo, mas eu acho que eu fui, assim, deu pra aproveitar. E algo que eu fiquei, assim, muito pensativa foi com relação aos comentários de alunos perante a professores. Gente, eu sei que tem professores que são um pouco mais difíceis e tem os professores que são, assim, meu Deus, dá vontade de botar num potinho e trazer pra casa, porque eles são maravilhosos. Mas eu vi tanta dedicação de muitos deles. Acho que, assim, grande parte dos meus professores se dedicavam muito, eles não sabem, tem professor que não sabe mexer com aquela tecnologia, é muito novo para eles, né? Eles são habituados ao sistema de aula em sala e eles dando de tudo, sabe, fazendo. Teve um que se mudou para tentar ficar mais próximo da internet, da antena, para poder ficar melhor a internet, sabe? Você vê as pessoas se dispondo a tentar melhorar. Aí vocês falam, nossa, mas ele não fez mais do que a obrigação. Não, gente, um professor, quando ele mostra dedicação, acho que é muito válido. Todo mundo tenta se adaptar de alguma forma. Então acho que foi um ano que todo mundo conseguiu crescer um pouco, ser mais resiliente. Eu não tô falando da boca pra fora, é porque a gente conseguiu mesmo. Foi muito difícil. Muito se comenta na internet, eu fico, né, de ler muita coisa, eu vejo muita gente falando, nossa, esses alunos que fizeram esse ano todo o EAD, né? Como aprenderam, como vai ser o aprendizado. De fato, a gente foi defasado, a gente está conversando sobre isso, inclusive eu estou expondo para vocês, eu acho que a parte que ficou mais defasada. Mas a gente tem que ver também toda a parte de superação, de vontade da gente conseguir, da gente passar, da gente atravessar essa fase que não foi nada fácil para ninguém, foi totalmente atípico e ninguém pediu para ter um ano letivo longe da faculdade, ninguém pediu por isso. Então, é muito fácil as pessoas ficarem julgando a gente e falarem que a gente teve esse ano praticamente perdido. E não foi. Quem tentou aproveitar, conseguiu aproveitar um pouco. Então, vamos julgar menos. Ninguém pediu para ter esse ano assim, desse jeito. Isso leva ao próximo tópico que eu coloquei aqui sobre os exercícios EAD que eles estavam passando, né? Que eram os EDs. E foi um Deus nos acuda nessa primeira parte, lá em março, no início do ano. Por quê? Os professores, né, estavam fazendo o que a faculdade estava orientando e estava todo mundo se adaptando, por isso que era uma fase, né? A gente entendia também esse lado, mas a gente estava muito sobrecarregado.
porque eram todas as matérias, passando milhares de exercícios pra gente fazer em casa, a gente não tinha tempo nem de pensar em estudar e tentar rever a aula, porque a gente tinha que fazer exercício, e você fazia correndo, porque você tinha milhares de exercícios de todas as matérias pra fazer, e era um Deus nos acuda, gente, porque você tava mais preocupada em entregar o ED de fato do que estudar. E isso estava me prejudicando. Eu me sentia assim, sob pressão, porque parecia que a gente só tinha isso na vida pra fazer. E a gente tem uma vida. Tem gente que faz estágio, tem gente que é mãe em casa e tem criança pra cuidar. E a gente leva isso na faculdade de forma, obviamente é difícil, mas a gente consegue levar. E nessa época tava tipo impossível, só tinha ED pra fazer. Então a gente conversou com os professores, expomos as nossas opiniões e deu uma boa mudada pra AV2. A gente tem AV1 e AV2 dentro do semestre. E a AV3 para quem fica, né, precisa de nota para passar. Mas a gente conversou e deu uma boa melhorada, foi assim, super... A gente conseguiu se adaptar e os professores também, né? Foi uma fase de adaptação, principalmente a primeira parte. Agora vamos para a parte muito polêmica, né? Porque são as provas. O que eu achei, Alana, o que eu achei das provas? Depende. A primeira parte, eu acho que é o meu terceiro período, né? A primeira parte do ano, pra mim, como foi muita adaptação dos professores, as minhas provas foram um pouco mais pesadas, eu achei. E de fato, né, eu não posso julgar como errado ou certo. Eu acho que por estar em casa, por ter a possibilidade de fazer consulta, eu não acho que foi o fim do mundo, não. A prova tá bem mais difícil. Isso na primeira parte do ano, porque agora, no final do ano, a última prova que a gente teve de AV2, eu achei bem, os professores deram uma boa tranquilizada, assim, tipo, nas provas. Eles não cobraram da mesma forma que foi cobrado durante o ano. Essa AV2 estava muito tranquila, inclusive minha nota ficou, assim, bem, tipo, muito boa, porque a prova tava... Eu não sei se foi eu que me empenhei também demais, que eu tava sabendo muita coisa, graças a Deus eu fui super bem nas provas, mas eu acho, sim, que eles deram uma tranquilizada, tipo, não cobraram da mesma forma que o início do ano, que foi bem mais puxado, eu achei bem mais puxado, eu ficava, assim, horas fazendo minha prova de micologia, a professora é maravilhosa, mas ela cobrou bastante. E eu acho que era necessário, a gente tava em casa, enfim, eu já falei pra vocês, eu acho que prova com consulta, então era notável que seria um pouco mais difícil, né? E eu sei que quem tá aqui, que acompanha um pouco do canal, sabe como funciona. Eu normalmente falo do semestre em si, não falo no geral. Esse ano é um ano totalmente atípico, um ano que ninguém esperava ser da forma que foi. Então eu resolvi fazer esse apanhado de tudo, falar da pandemia, como foi pra mim, como eu me entendi com isso. Eu fiz muito resumo, eu sempre trabalhei com os meus resumos desde o início da faculdade, isso faz pra mim toda a diferença. O que eu fazia muito pra me concentrar na aula, que teve muita gente... Tá calor! Teve muita gente reclamando, né, que porque era muito difícil. Realmente dá muito sono, algumas aulas dava muito sono. E o que eu fazia pra não dormir na aula era o quê? Sentar. Eu ficava assistindo sentada, porque se você vai assistir na cama, meu Deus, esqueça que você vai dormir, né? Por experiência própria. Eu não assistia deitada porque eu dormia. Se eu deitasse, eu dormia. Então eu assistia sentadinha, eu abria a aula de um lado, no meu computador eu abria a aula de um lado e do ladinho eu abria o meu resumo. E aí era a forma que eu fazia de não dormir e prestar atenção na aula, porque eu anotava tudo no meu resumo. E foi muito bom. E a parte de conseguir rever também foi muito bom. E aí, se vocês quiserem o vídeo, eu não sei se vai ser legal, porque esse ano, como eu falei, foi diferente. Eu já peguei um bom apanhado aqui nessa parte nesse vídeo, então não sei se tem necessidade de fazer falando sobre detalhadamente cada matéria, mas se vocês quiserem eu posso trazer o vídeo pro canal, me deixem aqui saber das dúvidas de vocês. E é isso, gente, espero que ano que vem seja uma coisa mais tranquila, a gente já tá mais adaptado. Eu creio que nós não voltaremos presencial no próximo semestre, será uma surpresa caso a gente voltar. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Me deixe saber os vídeos que vocês têm vontade de ver aqui no canal. Não se esquece, já falei pra vocês, me sigam lá no Instagram, que eu sempre tô mostrando minha rotina por lá. Minha, dos cachorros, os dois estão aqui, ó, dormindo. E é isso. Um beijo. Tchau!